Sua experiência com o arrependimento verdadeiro o preparará para guiar outros através do mesmo processo libertador. Mas para que isso aconteça, você precisa permitir que o processo se complete em sua própria vida. Você precisa atravessar completamente a jornada do arrependimento, não apenas visitar seus primeiros estágios. É aqui que muitas pessoas param no meio do caminho e perdem a oportunidade de experimentar a liberdade completa que Deus oferece. Billy Graham identificou 3 passos essenciais para um arrependimento que verdadeiramente liberta a alma. Estes não são passos mágicos ou fórmulas simplistas, mas princípios profundos que, quando aplicados com sinceridade e perseverança, conduzem à transformação genuína que sua alma anseia. O primeiro passo é o reconhecimento completo e honesto da realidade de seu pecado diante de Deus. Isso não significa apenas admitir que você fez algo errado. Significa compreender a natureza espiritual de suas escolhas e como elas afetaram seu relacionamento com o Criador. É fácil reconhecer erros quando eles trazem consequências visíveis ou quando outras pessoas são prejudicadas. Mas o arrependimento bíblico vai além das consequências externas e toca na questão central: como suas atitudes refletem uma postura de independência orgulhosa em relação a Deus. Quando Davi foi confrontado pelo profeta Natã sobre seu adultério e assassinato, ele não disse apenas "eu machuquei Batseba" ou "eu prejudiquei Urias". Ele declarou: "Pequei contra ti somente, e fiz o que a teus olhos é mal". Davi compreendeu que, por mais graves que fossem as consequências horizontais de suas ações, a questão vertical, seu relacionamento com Deus, era ainda mais fundamental. Este reconhecimento não deve ser forçado ou artificial. Deve brotar de uma iluminação do Espírito Santo que revela não apenas o que você fez de errado, mas quem você se tornou quando escolheu caminhos contrários à vontade de Deus. É um momento de clareza dolorosa, mas necessária, onde você vê a si mesmo como realmente é, não através dos filtros das justificativas ou comparações com outros, mas sob a luz pura da santidade divina. Muitas pessoas param neste primeiro passo porque acham que o reconhecimento da culpa é suficiente. Elas confessam seus erros, sentem-se mal por um tempo, talvez até façam algumas mudanças superficiais, mas não permitem que a convicção do Espírito Santo opere na profundidade necessária. O resultado é um arrependimento incompleto que traz alívio temporário, mas não produz transformação duradoura. O segundo passo é a decisão radical de abandonar completamente os caminhos que o levaram ao erro. Billy Graham chamava isso de dar as costas para o pecado. Não é suficiente se sentir mal pelas consequências. É necessário desenvolver um desgosto santo pelo próprio pecado que o motivou a fazer essas escolhas. É a diferença entre lamentar ser pego roubando e lamentar ter se tornado o tipo de pessoa capaz de roubar. Este abandono deve ser tanto interno quanto externo. Externamente significa remover de sua vida as situações, relacionamentos, hábitos e influências que facilitaram suas escolhas erradas. Se certos ambientes despertam seus piores impulsos, você deve evitá-los. Se certas amizades o encorajam a compromissos morais, você deve redefini-las ou encerrá-las. Se certas atividades online ou entretenimentos alimentam tentações específicas, você deve eliminá-los de sua rotina. Mas o abandono externo, sem mudança interna, é apenas moralismo vazio. O arrependimento verdadeiro produz uma transformação no nível dos desejos e motivações. Você não apenas para de fazer certas coisas porque sabe que são erradas. Você desenvolve uma nova natureza que não mais se sente atraída por essas coisas. É o que a Bíblia chama de novo coração. Uma mudança fundamental na orientação
de seus afetos e ambições. Esta transformação dos desejos não acontece instantaneamente nem através de força de vontade. É obra da graça divina, respondendo à sua decisão sincera de cooperar com o processo de santificação. Quanto mais você escolhe conscientemente se afastar dos padrões antigos e se aproximar de Deus, mais Ele trabalha em você para criar novos desejos que se alinham com sua vontade. O terceiro passo é a reorientação completa de sua vida em direção a Deus e seus propósitos. Este é o aspecto mais positivo e transformador do arrependimento verdadeiro. Não é suficiente parar de fazer o errado. É necessário começar a fazer o certo com paixão renovada. Não é suficiente eliminar hábitos destrutivos. É necessário desenvolver disciplinas espirituais que nutram sua nova identidade em Cristo. Esta reorientação envolve uma mudança fundamental de prioridades. Coisas que antes eram centrais em sua vida podem precisar se tornar secundárias. Relacionamentos que antes definiam sua identidade podem precisar ser redefinidos à luz de sua nova compreensão de quem você é em Deus. Ambições que antes dirigiam suas decisões podem precisar ser submetidas aos propósitos eternos que Deus tem para a sua vida. Billy Graham ensinava que o arrependimento verdadeiro sempre produz frutos visíveis. Uma pessoa genuinamente arrependida não apenas para de pecar, ela começa a viver de forma que honra a Deus e beneficia a outros. Ela desenvolve compaixão pelos necessitados, generosidade com recursos, integridade nos relacionamentos, diligência no trabalho, fidelidade nos compromissos. Estes frutos não são tentativas de ganhar o favor de Deus, mas expressões naturais de uma vida que foi genuinamente transformada. Mas talvez você esteja pensando, isso parece muito difícil. Eu já tentei mudar antes e falhei. Como posso ter certeza de que desta vez será diferente? Esta é uma preocupação legítima e comum. A maioria das pessoas que buscam mudança genuína já experimentaram tentativas frustradas de transformação. A diferença está na compreensão de que o arrependimento bíblico não é um projeto de auto-melhoria, mas um encontro sobrenatural com a graça transformadora de Deus. Você não precisa encontrar forças em si mesmo para realizar essa mudança. Na verdade, a conscientização de sua própria fraqueza é um pré-requisito para experimentar o poder divino. Paulo descobriu que a força de Deus se manifesta perfeitamente na fraqueza humana. Quando você reconhece honestamente sua incapacidade de se transformar por força própria, você se posiciona para receber a capacitação sobrenatural que Deus oferece através de seu Espírito. O processo pode ser desafiador, mas não precisa ser solitário. Deus projetou a jornada espiritual para acontecer no contexto de comunidade. Você precisa de irmãos e irmãs na fé que possam orar por você, encorajá-lo nos momentos difíceis, confrontá-lo amorosamente quando necessário e celebrar suas vitórias no processo de santificação. O arrependimento isolado raramente produz transformação duradoura. Além disso, o processo não precisa ser perfeito para ser eficaz. Deus não espera que você se torne completamente santo antes de começar a trabalhar em sua vida. Ele encontra você onde você está e trabalha com você no ritmo que consegue suportar. O que importa não é a perfeição imediata, mas a direção consistente. Contanto que você esteja caminhando em direção à luz, mesmo que tropece ocasionalmente, você está no caminho certo. É importante também compreender que o arrependimento verdadeiro não elimina imediatamente todas as consequências de escolhas passadas. Algumas feridas levam tempo para cicatrizar. Alguns relacionamentos precisam ser reconstruídos gradualmente.
Algumas reputações requerem anos de conduta consistente para serem restauradas, mas isso não significa que o arrependimento foi ineficaz. A libertação espiritual pode ser instantânea, mesmo quando a restauração prática é processual. Davi experimentou perdão imediato quando se arrependeu genuinamente de seu pecado, mas ele ainda enfrentou consequências familiares e políticas por anos. Pedro foi restaurado ao relacionamento com Jesus na manhã da ressurreição, mas ainda precisou crescer em maturidade e liderança ao longo de décadas. O ladrão na cruz foi imediatamente aceito no paraíso, mas ele ainda morreu fisicamente pelas consequências de suas escolhas criminosas. O arrependimento verdadeiro traz paz com Deus, que é mais importante que paz com todas as circunstâncias. Traz libertação da culpa e da condenação, que é mais valiosa que liberdade de todas as dificuldades. Traz esperança de propósito eterno, que é mais significativa que solução de todos os problemas temporais. Você pode estar se perguntando como saber se seu arrependimento é genuíno. Billy Graham identificava algumas evidências internas e externas que caracterizam o arrependimento autêntico. Internamente, você experimenta uma paz profunda com Deus que substitui a ansiedade espiritual anterior. Não é a ausência de todos os conflitos, mas uma certeza fundamental de que você está reconciliado com seu Criador. Você também desenvolve uma sensibilidade aumentada ao pecado. Não no sentido de condenação paralisante, mas no sentido de um sistema de alarme refinado que o ajuda a identificar e evitar tentações antes que elas se tornem transgressões. Externamente, outras pessoas começam a notar mudanças em sua atitude, linguagem, prioridades e relacionamentos. Você não precisa anunciar sua transformação. Ela se torna evidente através de sua conduta consistente. Você desenvolve maior compaixão por outros que lutam, maior generosidade com recursos e tempo, maior integridade em situações onde ninguém está observando. Talvez o sinal mais claro de arrependimento genuíno seja uma paixão crescente por agradar a Deus, não por medo de punição, mas por gratidão por sua graça. Você começa a fazer perguntas diferentes. Como posso honrar a Deus nesta situação? Em vez de como posso evitar consequências? Você busca oportunidades de servir outros, não para ganhar pontos com Deus, mas para expressar o amor que Ele colocou em seu coração. Por que você carrega esse peso no peito que parece nunca diminuir? Como se uma pedra invisível pressionasse constantemente seu coração. Você já se perguntou por que certas memórias insistem em retornar nos momentos mais inesperados, trazendo consigo aquela sensação familiar de culpa que você pensava ter superado? Talvez seja neste exato momento que você compreenda que não se trata apenas de remorso comum, mas de algo muito mais profundo que clama por verdadeira libertação em sua alma. Eu sei que você conhece intimamente essa dor. Sei que você já tentou esquecer, já tentou se convencer de que o passado não importa mais, já tentou enterrar as lembranças sob camadas de ocupações e distrações. Mas a verdade é que, no silêncio da madrugada ou nos momentos de maior vulnerabilidade, aquela voz interior sussurra lembretes dolorosos de escolhas que você gostaria de desfazer, de palavras que gostaria de não ter dito, de oportunidades perdidas para o bem que agora assombram sua consciência. O que você sente não é fraqueza, não é exagero, não é algo que deveria simplesmente superar, como tantos ao seu redor sugerem com leveza cruel. O peso que você carrega é real, é humano, e é mais comum do que nossa sociedade superficial gosta de admitir. Vivemos numa época onde o arrependimento genuíno é confundido com autopiedade, onde a culpa saudável é tratada como transtorno, onde o chamado divino para a transformação interior é silenciado por vozes que pregam aceitação vazia de nossos defeitos.
Mas você não precisa aceitar essa versão distorcida da cura. Existe um caminho mais profundo, um processo de libertação que vai além dos conselhos superficiais e das soluções rápidas que nossa cultura oferece. É um caminho que foi trilhado por gigantes da fé, por almas corajosas que encontraram verdadeira paz, não fugindo de sua dor, mas atravessando-a com propósito divino. Pense em Davi, o rei segundo o coração de Deus, que após sua queda moral escreveu palavras que ecoam através dos séculos. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Davi não minimizou seu erro, não buscou justificativas, não tentou escapar da realidade de suas escolhas. Ele mergulhou fundo na fonte da verdadeira restauração, reconhecendo que apenas um encontro genuíno com a graça divina poderia limpar o que havia se tornado sujo em sua alma. Ou, considere Pedro, aquele discípulo impetuoso que negou conhecer Jesus no momento mais crucial, quando seu mestre mais precisava de apoio. Pedro não apenas sentiu remorso, ele experimentou o arrependimento que transforma. A diferença foi fundamental. Onde Judas se deixou consumir pela culpa destrutiva, Pedro permitiu que sua dor se tornasse porta de entrada para uma renovação completa de seu propósito e identidade. Esta é a batalha espiritual em que você se encontra agora. Não se trata apenas de uma questão psicológica ou emocional, embora essas dimensões sejam reais e importantes. Você está no epicentro de um confronto entre forças que querem mantê-lo preso no ciclo vicioso da culpa improdutiva e aquelas que desejam conduzi-lo à liberdade genuína através do arrependimento transformador. O inimigo de sua alma sussurra mentiras sutis. Você nunca mudará. O que você fez é imperdoável. Deus não pode usar alguém como você. Você já decepcionou demais. Mas essas vozes são ecos de uma escuridão que teme sua transformação, que se desespera ante a possibilidade de você descobrir o poder libertador do arrependimento verdadeiro. Por outro lado, o Espírito Santo trabalha suavemente em seu coração, criando essa inquietação sagrada que o trouxe até aqui, sussurrando verdades que podem parecer impossíveis, mas são absolutamente reais. Você pode ser completamente renovado. Sua história não terminou. Existe propósito ainda não descoberto em sua jornada. A graça é maior que qualquer falha. É neste território espiritual que compreendemos por que o arrependimento superficial nunca trouxe a paz que você buscava. Não basta sentir pena de si mesmo. Não basta prometer que será diferente na próxima vez. Não basta tentar compensar erros passados com boas ações futuras. O arrependimento que liberta a alma opera em dimensões muito mais profundas da experiência humana. A primeira razão pela qual você enfrenta essa batalha interior é que sua alma foi criada para a santidade. E qualquer desvio desse propósito original cria um conflito interno inevitável. Você não é apenas um animal evoluído lutando pela sobrevivência. Você é um ser espiritual com DNA divino, carregando em si a imagem de um Deus santo. Quando você escolhe caminhos que contradizem essa natureza sagrada, todo o seu ser se rebela internamente. A culpa que você sente não é punição cruel, mas um sistema de alarme divino, indicando que você se afastou de sua verdadeira identidade. Esta é a razão pela qual você não consegue simplesmente passar por cima de certas atitudes. Sua consciência foi calibrada pelo próprio Criador para reconhecer quando você age contra os princípios eternos gravados em seu coração. Billy Graham costumava dizer que Deus colocou em cada ser humano uma bússola moral que aponta para o norte verdadeiro da justiça divina. Quando você ignora essa bússola, não apenas se perde geograficamente na jornada da vida,
mas experimenta a desorientação dolorosa de estar desalinhado com seu propósito original. A segunda razão profunda para seu conflito interior é que você está sendo chamado para um padrão mais elevado de vida, e sua inquietação atual é evidência de que Deus não desistiu de você. Muitas pessoas vivem em dormência espiritual, anestesiadas pela mediocridade moral, satisfeitas com um cristianismo morno que nunca as confronta verdadeiramente. Mas você não consegue se acomodar nessa condição. O fato de que certas atitudes o incomodam tanto é prova de que o Espírito Santo ainda trabalha ativamente em sua vida, recusando-se a deixá-lo se estabelecer em um patamar inferior ao que Deus planejou para você. Seu desconforto espiritual é um chamado divino disfarçado. É Deus dizendo: eu tenho algo melhor para você, algo maior, algo que vai satisfazer os anseios mais profundos de sua alma. O arrependimento verdadeiro não é apenas sobre deixar de fazer o errado, é sobre descobrir o propósito glorioso que Deus tem reservado para aqueles que se permitem ser completamente transformados por sua graça. A terceira razão pela qual você enfrenta essa luta interior é que existem feridas emocionais não cicatrizadas que se manifestam através de padrões de comportamento que você mesmo desaprova. Muitas vezes, aquilo pelo que você se sente culpado é sintoma de machucados mais profundos que nunca foram adequadamente tratados. Talvez você reaja com raiva porque nunca processou a dor da rejeição. Talvez você minta porque cresceu em um ambiente onde a verdade era perigosa. Talvez você se isole porque aprendeu que confiar nas pessoas traz sofrimento. O arrependimento superficial tenta apenas modificar comportamentos externos, mas o arrependimento que liberta a alma vai até as raízes emocionais e espirituais dos problemas. Ele reconhece que você não é apenas alguém que faz escolhas ruins, mas alguém que precisa de cura integral. Cura das memórias dolorosas, cura das crenças distorcidas sobre si mesmo e sobre Deus, cura dos padrões relacionais disfuncionais que foram estabelecidos muito antes de você ter consciência de suas consequências. Billy Graham entendia que as pessoas não precisam apenas de perdão, mas de restauração completa. Ele pregava que Jesus não veio apenas para limpar nossos pecados, mas para curar nossos corações partidos, libertar nossos espíritos aprisionados e nos dar uma nova identidade que não seja definida por nossos piores momentos, mas pelos propósitos eternos de Deus para a nossa vida. A quarta razão pela qual você enfrenta essa batalha é que existe uma guerra espiritual real acontecendo pela sua alma, e o arrependimento verdadeiro é uma das armas mais poderosas nessa luta. As forças das trevas sabem que uma pessoa genuinamente arrependida e transformada se torna uma ameaça ao reino do mal. Por isso, elas trabalham incansavelmente para manter você preso na culpa paralisante ou no remorso destrutivo que nunca conduz à mudança real. O inimigo tem duas estratégias principais para sabotar seu processo de arrependimento. Primeira, convencê-lo de que você não precisa se arrepender, que seus erros não são tão graves, que todos fazem a mesma coisa, que você está sendo duro demais consigo mesmo. Segunda, quando essa estratégia falha, ele tenta empurrá-lo para o extremo oposto, fazendo você acreditar que é irredimivelmente perdido, que cometeu o pecado imperdoável, que Deus nunca poderia amá-lo ou usá-lo novamente. Ambas as estratégias têm o mesmo objetivo: impedir que você experimente o arrependimento que realmente transforma. O primeiro caminho mantém você no erro. O segundo mantém você na paralisia. Mas existe um terceiro caminho, o caminho do arrependimento bíblico, que nem minimiza a gravidade do pecado, nem exagera sua permanência na vida daqueles que se voltam sinceramente para Deus. A quinta razão profunda para sua luta interior é
que você está sendo preparado para um ministério de restauração na vida de outras pessoas que passarão pelas mesmas batalhas. Deus raramente permite que enfrentemos certas lutas apenas para nosso próprio benefício. Ele está forjando em você uma compreensão profunda da graça, uma compaixão genuína pelos que tropeçam, uma autoridade espiritual que só pode ser desenvolvida por aqueles que conheceram tanto a escuridão do fracasso quanto a luz da redenção. Paulo escreveu que Deus nos consolida em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, pela consolação com que nós mesmos somos consolados por Deus. Sua dor atual não é desperdício, ela está sendo transformada em equipamento ministerial. Esta transformação não acontece da noite para o dia, e você não deve se desencorajar se o processo parecer lento às vezes. A santificação é uma jornada de toda a vida, com acelerações e desacelerações, com vitórias e ocasionais tropeços. O que importa é a direção geral e a perseverança no caminho. Alguns dias você sentirá que progrediu muito. Outros dias você questionará se mudou alguma coisa. Ambas as experiências são normais e fazem parte do processo. Nos dias de clareza e vitória, seja grato e humilde, reconhecendo que toda boa dádiva vem de Deus. Nos dias de confusão e luta, seja paciente e persistente, lembrando que Deus não desiste daqueles que sinceramente buscam seguir seus caminhos. Uma das maiores mentiras que o inimigo sussurra para pessoas em processo de arrependimento é que elas deveriam desistir se não conseguem manter perfeição constante. Viu só? Você voltou a fazer a mesma coisa. Prova que seu arrependimento foi falso. Prova que você nunca vai mudar. Melhor aceitar que você é assim mesmo. Não acredite nessas mentiras. Elas são estratégias desesperadas para impedir sua libertação completa. O arrependimento verdadeiro não é uma vacina contra futuras tentações ou falhas. É uma mudança fundamental de direção que se expressa através de uma batalha consistente contra padrões antigos. Você pode ocasionalmente perder uma batalha sem perder a guerra. Você pode tropeçar no caminho sem abandonar o destino. A questão central não é se você será tentado ou se nunca mais cometerá erros, mas como você responde quando isso acontece. Uma pessoa genuinamente arrependida, quando falha, não volta ao padrão antigo de justificativas e negação. Ela reconhece rapidamente o erro, confessa-o diante de Deus, busca perdão daqueles que foram afetados e retoma imediatamente a jornada de obediência. Ela usa a falha como lembrança de sua dependência da graça divina, não como desculpa para abandonar a busca pela santidade. Esta perspectiva é libertadora, porque remove a pressão de perfeição instantânea sem eliminar o compromisso com mudança real. Você pode ser honesto sobre suas lutas sem ser permissivo com seu pecado. Você pode aceitar que o crescimento espiritual é processual sem se conformar com mediocridade moral. Billy Graham costumava dizer que Deus não está interessado em nosso desempenho perfeito, mas em nosso coração sincero. Ele sabe que somos humanos falhos, vivendo em um mundo corrompido, enfrentando tentações reais com recursos limitados. Mas ele também sabe que seu Espírito pode fazer em nós e através de nós muito mais do que podemos imaginar quando nos entregamos completamente aos seus propósitos. O arrependimento verdadeiro abre a porta para essa obra sobrenatural em sua vida. Quando você para de tentar se justificar e começar a se humilhar diante de Deus, quando você para de minimizar seus erros e começar a odiá-los genuinamente, quando você para de confiar em sua própria força e começar a depender da graça divina, você se posiciona para experimentar transformações que vão além de suas expectativas mais otimistas.
Mas talvez você esteja enfrentando um obstáculo específico neste processo, a questão do perdão próprio. Muitas pessoas conseguem aceitar intelectualmente que Deus as perdoa, mas não conseguem perdoar a si mesmas. Elas vivem em uma prisão de autocondenação que sabota constantemente seus esforços de crescimento espiritual. Se este é seu caso, você precisa compreender que a falta de perdão próprio pode ser uma forma sutil de orgulho. É como se você dissesse: meus padrões são mais altos que os de Deus. Se Ele pode me perdoar, mas eu não posso, então eu sou mais justo que Ele. Obviamente, ninguém pensaria conscientemente desta forma, mas essa pode ser a dinâmica subconsciente que mantém você preso na culpa. O perdão próprio bíblico não é autoindulgência ou minimização do pecado. É a aceitação humilde do veredicto de Deus sobre sua condição espiritual após o arrependimento genuíno. Se Deus diz que você está perdoado e limpo, quem é você para contradizer sua avaliação? Se Cristo pagou completamente o preço por seus pecados, que autoridade você tem para insistir que o pagamento foi insuficiente? Perdoar a si mesmo é um ato de fé que honra o sacrifício de Cristo e abre espaço para que você se torne a pessoa que Deus sempre planejou que você fosse. É impossível crescer espiritualmente enquanto você permanece focado nas falhas do passado. A energia que você gasta se condenando poderia ser redirectioned para se tornar mais parecido com Jesus. Isso não significa que você deve esquecer completamente seus erros passados. A memória deles pode servir como proteção contra futuras tentações e como fonte de humildade e compaixão. Mas você deve lembrar-se deles com gratidão pela graça que os cobriu, não com condenação que os perpetua. Existe uma diferença crucial entre lembrar-se de seus pecados para glorificar a graça de Deus e lembrar-se deles para torturar a si mesmo. O primeiro é saudável e produtivo. O segundo é destrutivo e contrário aos propósitos divinos para sua vida. Enquanto você caminha através deste processo de arrependimento verdadeiro, é importante que você desenvolva uma vida devocional consistente que sustente sua transformação. O arrependimento não é um evento único, mas um estilo de vida. Você precisa de disciplinas espirituais regulares que mantenham seu coração sensível à voz de Deus e sua mente renovada pela palavra divina. A oração não deve ser apenas pedidos por ajuda nos momentos de crise, mas comunhão constante com aquele que se tornou o centro de sua vida. A leitura bíblica não deve ser obrigação religiosa, mas encontro regular com a mente de Cristo expressa através das Escrituras. A participação na comunidade de fé não deve ser atividade social, mas oportunidade de encorajamento mútuo na jornada de santificação. Estas disciplinas não produzem arrependimento, mas são expressões naturais de um coração genuinamente arrependido. Elas também servem como meio de graça, através do qual Deus continua sua obra transformadora em sua vida. Sem elas, você se torna vulnerável ao desânimo, à tentação e ao gradual resfriamento de sua paixão espiritual. Lembre-se também de que sua jornada de arrependimento e transformação pode se tornar fonte de esperança e encorajamento para outros que enfrentam lutas similares. Não tenha medo de compartilhar apropriadamente sua experiência com pessoas que podem beneficiar-se de seu testemunho. Obviamente, isso deve ser feito com sabedoria, humildade e sensibilidade ao timing de Deus, mas não esconda completamente a obra que Ele está fazendo em sua vida. Algumas das maiores ferramentas que Deus usa para alcançar corações feridos são as histórias de pessoas comuns que experimentaram sua graça transformadora. Sua experiência com arrependimento verdadeiro pode ser exatamente o que alguém precisa ouvir para ter coragem de iniciar sua própria jornada de libertação. Mas lembre-se de que o objetivo de compartilhar
não é glorificar seu passado pecaminoso, nem criar uma imagem de super-herói espiritual. O objetivo é apontar para a graça de Deus, que pode transformar qualquer vida, não importa quão destituída ela possa parecer. Seu testemunho deve dirigir a atenção para Cristo, não para você. À medida que você avança nesta jornada, você pode descobrir que Deus tem propósitos específicos para a sua vida que só poderiam ser cumpridos por alguém que passou pelas experiências que você enfrentou. Suas feridas se tornam fonte de cura para outros. Suas lutas se tornam equipamento para ministério. Sua experiência com a graça se torna pontes de esperança para os desesperançados. Isso não significa que Deus causou seus pecados ou que ele precisava de suas falhas para cumprir seus propósitos. Significa que ele é suficientemente poderoso e criativo para transformar até mesmo nossas piores escolhas em componentes de sua obra redentora no mundo. Ele pode escrever histórias bonitas com as tintas mais feias. Billy Graham viveu e pregou esta verdade durante décadas de ministério. Ele viu Deus transformar assassinos em evangelistas, viciados em conselheiros, prostitutas em ministras, ladrões em filantropes. Ele entendeu que não existem vidas irredimivelmente perdidas quando há arrependimento genuíno e submissão completa aos propósitos divinos. Talvez esta seja a palavra de esperança que você mais precisa ouvir hoje. Não importa o que você fez, não importa quanto tempo você perdeu, não importa quantas pessoas você decepcionou, não importa quão longe você se afastou dos caminhos de Deus, ainda há esperança, ainda há possibilidade de transformação, ainda há propósito a ser descoberto, ainda há uma história linda a ser escrita com sua vida. O único pré-requisito é que você esteja disposto a se arrepender. Verdadeiramente, não apenas superficialmente, que você esteja pronto para permitir que Deus faça uma obra completa em sua vida, não apenas uma reforma cosmética. Que você esteja aberto para descobrir quem você realmente pode se tornar quando sua vida é totalmente rendida aos propósitos eternos. Esta disposição não precisa ser perfeita ou completamente compreendida. Pode começar como uma pequena semente de desejo genuíno por mudança. Pode ser apenas um sussurro fraco em seu coração, dizendo, eu quero algo diferente. Pode ser uma oração desesperada no meio da noite. Deus, eu não aguento mais viver assim. Deus pode trabalhar com qualquer grau de sinceridade, por menor que seja, contanto que seja autêntico. Mas ele não pode trabalhar com fingimento ou com meias medidas. Ele não pode transformar completamente uma vida que só está disposta a mudanças parciais. Ele não pode libertar totalmente uma alma que ainda quer manter algumas prisões. O arrependimento verdadeiro requer uma entrega total, mesmo que essa entrega seja feita um dia de cada vez, uma decisão de cada vez, uma oração de cada vez. Você não precisa ter todas as respostas antes de começar. Você não precisa entender completamente como o processo funcionará. Você não precisa ser capaz de prever todas as mudanças que virão. Você apenas precisa estar disposto a confiar que aquele que começou a boa obra em você será fiel para completá-la. Esta confiança não é cega ou irracional. É baseada no caráter de Deus, revelado através das Escrituras, e confirmado pela experiência de milhões de pessoas ao longo da história, que descobriram que Ele é fiel às suas promessas. Quando Deus diz que pode fazer todas as coisas cooperarem para o bem daqueles que o amam, Ele não está exagerando. Quando Ele promete que é capaz de fazer infinitamente mais do que podemos pedir ou imaginar, Ele não está usando hipérbole. Você pode estar pensando, mas eu já desperdice tanto tempo, já machuquei tantas pessoas, já perdi tantas oportunidades. Mesmo que Deus me transforme agora, ainda estarei atrasado na vida.
Esta perspectiva revela uma compreensão limitada de como Deus trabalha na dimensão do tempo. Deus não está preso às nossas cronologias humanas. Ele pode redimir não apenas nosso futuro, mas também ressignificar nosso passado. Ele pode fazer com que até mesmo os anos que consideramos perdidos se tornem parte de uma narrativa maior, de graça e propósito. Ele pode usar nossa experiência com falha e restauração para criar um ministério que não poderia existir sem essas experiências. Joel profetizou que Deus restauraria os anos que foram devorados pelos gafanhotos. Esta promessa se aplica não apenas a pragas agrícolas, mas à obra redentora de Deus em vidas humanas. Ele pode restaurar não apenas dando-nos novos anos produtivos, mas fazendo com que os anos que pensávamos estar perdidos se tornem parte de um plano maior que não podíamos ver na época. Isso não significa que todas as consequências de escolhas passadas serão magicamente apagadas. Significa que Deus pode tecer até mesmo nossas piores decisões em um padrão de graça que glorifica seu nome e abençoa outros. Ele é o Deus que traz vida da morte, luz das trevas, beleza das cinzas. Quando você se arrepende verdadeiramente, você não apenas ganha um futuro novo, você ganha uma nova perspectiva sobre seu passado. Você começa a ver como Deus estava trabalhando, mesmo quando você não percebia. Você descobre que Ele nunca o abandonou, mesmo quando você o abandonou. Você reconhece que sua graça estava disponível em momentos quando você escolheu não buscá-la. Esta nova perspectiva não minimiza a realidade de suas escolhas erradas ou suas consequências, mas ela coloca tudo no contexto maior da misericórdia divina que é nova a cada manhã. Ela permite que você veja sua história não como uma série de fracassos irreversíveis, mas como uma jornada complexa na qual Deus estava constantemente trabalhando para atraí-lo de volta para si. Talvez uma das maiores bênçãos do arrependimento verdadeiro seja a liberdade que ele traz para viver no presente. Quando você está preso na culpa, sua energia está constantemente voltada para o passado. Quando você está ansioso sobre sua capacidade de mudança, sua energia está projetada para um futuro incerto. Mas quando você está em paz com Deus, através do arrependimento genuíno, você pode investir completamente no momento presente. Esta presença total no agora é onde a transformação realmente acontece. É onde você pode ouvir a voz de Deus com clareza. É onde você pode fazer escolhas que refletem sua nova identidade. É onde você pode experimentar a alegria de viver em sintonia com os propósitos divinos para a sua vida. Muitas pessoas perdem a oportunidade de experimentar esta liberdade porque estão sempre olhando para trás com remorso ou para frente com preocupação. Elas nunca se permitem habitar plenamente o momento presente, onde Deus deseja encontrá-las e transformá-las. O arrependimento verdadeiro quebra esta prisão temporal e permite que você viva com a atenção focada onde Deus está, ativamente trabalhando, no agora. Este é um dos aspectos mais práticos e imediatamente benéficos do arrependimento genuíno. Você não precisa esperar meses ou anos para começar a experimentar seus frutos. Você pode começar hoje mesmo a viver com a consciência limpa diante de Deus. Você pode começar imediatamente a tomar decisões baseadas em sua nova identidade, não em velhos padrões de pensamento. Claro, a transformação completa levará tempo. Alguns hábitos precisarão ser substituídos gradualmente. Alguns relacionamentos precisarão ser reconstruídos pacientemente. Algumas feridas precisarão ser curadas processualmente. Mas a paz fundamental com Deus, que é a base de tudo o mais, pode ser sua imediatamente através do arrependimento sincero. Esta paz não é a ausência de desafios ou dificuldades. É a presença constante da graça de Deus,
mesmo no meio dos desafios. É a certeza de que você não está navegando sozinho pelas águas turbulentas da vida. É a confiança de que aquele que começou a boa obra em você tem recursos infinitos para sustentá-lo até o fim. Billy Graham costumava dizer que a vida cristã não é um caminho fácil, mas é um caminho acompanhado. Você não precisa ter força suficiente para toda a jornada. Você apenas precisa ter fé suficiente para o próximo passo. Deus fornece graça suficiente para cada dia, sabedoria suficiente para cada decisão, força suficiente para cada desafio. Esta provisão divina não elimina sua responsabilidade de fazer escolhas sábias e esforços consistentes, mas ela remove a pressão de ter que realizar tudo através de seus próprios recursos limitados. Você se torna um colaborador com Deus em sua obra transformadora em sua vida, não o único responsável por fazê-la acontecer. Esta parceria com Deus é uma das experiências mais enriquecedoras da vida cristã. Você descobre que não está apenas tentando ser uma pessoa melhor através de disciplina pessoal. Você está permitindo que o próprio Deus expresse seu caráter através de sua personalidade única. Você não está apenas tentando evitar o mal. Você está sendo capacitado para fazer o bem de maneiras que jamais imaginou possíveis. Quando você compreende que Deus não quer apenas limpar sua vida, mas também usá-la como instrumento de sua graça no mundo, o arrependimento ganha uma dimensão totalmente nova. Não é apenas sobre sua própria libertação, é sobre se tornar um canal através do qual Deus pode alcançar outros que precisam da mesma libertação que você recebeu. Esta perspectiva pode ser simultaneamente humilhante e inspiradora. Humilhante porque você reconhece que não tem nada em si mesmo que mereça ser usado por Deus. Inspiradora porque você percebe que Deus escolhe usar pessoas ordinárias e imperfeitas para realizar seus propósitos extraordinários na terra. Moisés era gago, mas Deus o usou como porta-voz. Davi era adúltero e assassino, mas Deus o usou como modelo de adoração. Pedro era impulsivo e negou Jesus, mas Deus o usou como líder da igreja primitiva. Paulo perseguia cristãos, mas Deus o usou como maior missionário da história. Sua história de falha não o desqualifica para uso divino. Quando coberta pela graça, ela pode se tornar exatamente a qualificação que Deus precisa para alcançar outros em situações similares. Não se surpreenda se, após experimentar arrependimento genuíno, você começar a sentir compaixão por pessoas que antes julgava severamente. Não se surpreenda se começar a ver oportunidades de servir onde antes via apenas problemas. Não. Se surpreenda se Deus começar a colocar em seu coração preocupações por necessidades que antes não notava. Estas são evidências de que o arrependimento está produzindo frutos de transformação em sua vida. Um coração genuinamente arrependido se torna um coração compassivo. Uma pessoa que experimentou perdão se torna uma pessoa perdoadora. Alguém que foi liberto se torna alguém que deseja ver outros libertos. Mas lembre-se de que essa transformação do coração não acontece automaticamente. Ela requer cooperação consciente com a obra do Espírito Santo. Você precisa intencionalmente cultivar atitudes que refletem sua nova natureza e resistir tendências que refletem os velhos padrões. Isto significa que você deve ser proativo em buscar oportunidades de demonstrar amor, perdão, generosidade e compaixão. Não espere que essas atitudes surjam espontaneamente em todas as situações. Escolha conscientemente praticá-las, especialmente quando não se sente inclinado a fazê-lo naturalmente. Também significa que você deve estar vigilante contra a tendência de voltar aos velhos padrões de pensamento e comportamento, especialmente durante períodos de estresse, cansaço ou tentação.
O arrependimento verdadeiro não torna você imune a futuras tentações, mas oferece novos recursos para enfrentá-las de maneira vitoriosa. Uma das ferramentas mais importantes nesta batalha contínua é a prática regular de autoexame diante de Deus. Não no sentido de autocondenação neurótica, mas no sentido de avaliação honesta de como você está progredindo em sua jornada de santificação. Pergunte-se regularmente: como estão meus pensamentos? Como estão minhas atitudes? Como estão minhas motivações? Em que áreas preciso crescer? Este autoexame deve ser feito na presença de Deus, com abertura para sua correção e direção. Deve ser acompanhado de gratidão por progresso feito e humildade sobre progresso ainda necessário. Deve resultar em oração específica por áreas de crescimento e em compromissos práticos de fazer melhor. Você pode descobrir que algumas áreas de sua vida mudam rapidamente após o arrependimento, enquanto outras requerem atenção e esforço contínuos por longos períodos. Esta é uma experiência normal. Deus trabalha em nosso ritmo de crescimento, focando nas áreas que Ele sabe que estamos prontos para abordar em cada estação de nossa vida. Não se desencoraje se algumas lutas persistem mesmo após arrependimento sincero. Isso não significa que seu arrependimento foi defeituoso ou que você não está crescendo. Pode significar que Deus está permitindo que você continue enfrentando certas tentações para desenvolver músculos espirituais mais fortes, para mantê-lo dependente de sua graça, ou para prepará-lo para ministrar a outros que enfrentam lutas similares. O importante é que você continue se voltando para Deus em cada luta. Continue buscando sua força para cada tentação, continue confessando rapidamente quando falha e continue levantando-se para tentar novamente. A vitória espiritual não é medida pela ausência de batalhas, mas pela direção geral da guerra. Lembre-se também de que sua jornada de arrependimento e crescimento acontece no contexto de relacionamentos humanos que também são imperfeitos. Você pode encontrar pessoas que duvidam de sua mudança, que relembram constantemente seus erros passados, ou que não conseguem aceitar sua nova direção de vida. Estas reações podem ser dolorosas e desanimadoras, mas não devem determinar sua resposta aos propósitos de Deus. Algumas pessoas precisarão de tempo para ver evidências consistentes de sua transformação antes de acreditar nela. Outras podem nunca aceitar sua mudança devido às suas próprias feridas ou limitações. Sua responsabilidade é viver consistentemente com sua nova identidade, independentemente das reações dos outros. Ao mesmo tempo, seja paciente e gracioso com aqueles que têm dificuldade em aceitar sua mudança. Lembre-se de que eles podem ter sido machucados por suas ações passadas e precisam de tempo para curar. Demonstre sua transformação através de ações consistentes, não através de argumentos ou defesas verbais. Se você machucou pessoas específicas através de suas ações passadas, o arrependimento verdadeiro pode incluir esforços apropriados para fazer reparações. Isto não significa que você pode ou deve tentar consertar todas as consequências de todas as suas ações passadas. Algumas consequências são irreversíveis e algumas tentativas de reparação podem causar mais dano que bem. Mas significa que você deve estar aberto à direção de Deus sobre quando e como buscar perdão de pessoas específicas, como fazer restituição quando apropriado, e como demonstrar que sua mudança é genuína através de ações concretas, não apenas palavras. Esta parte do processo de arrependimento requer muita sabedoria e sensibilidade. Peça orientação de Deus, conselho de cristãos maduros e seja guiado por motivações de amor genuíno pelos outros, não por necessidade de aliviar sua própria culpa ou melhorar sua reputação. Às vezes, a coisa mais amorosa que você pode fazer por alguém que você machucou é simplesmente viver de forma diferente,
sem tentar forçar reconciliação. Outras vezes, uma conversa franca, um pedido de perdão sincero ou um gesto de reparação pode ser exatamente o que é necessário para trazer cura aos relacionamentos. O timing e a forma dessas ações devem ser cuidadosamente considerados. Ore por sabedoria, busque conselho e seja sensível aos sentimentos e necessidades da outra pessoa, não apenas aos seus próprios. Enquanto você navega por estes desafios relacionais, lembre-se de que sua identidade e valor não dependem da aprovação de todas as pessoas em sua vida. Eles dependem de sua posição diante de Deus através de Cristo. Você pode ter o coração quebrantado quando relacionamentos não são restaurados, mas você não precisa ter a identidade quebrada. Algumas das pessoas mais transformadas e úteis no reino de Deus enfrentaram rejeição significativa de pessoas que não conseguiram ou não quiseram aceitar sua mudança. Paulo enfrentou suspeita dos discípulos por anos após sua conversão. Alguns nunca conseguiram aceitar completamente que o perseguidor se tornara pregador. Mas Paulo não permitiu que essa rejeição definisse sua identidade ou limitasse seu ministério. Ele continuou servindo fielmente àqueles que o aceitaram e demonstrando o amor de Cristo mesmo para aqueles que não conseguiam confiar nele. Sua transformação foi validada não pelas opiniões dos outros, mas pela obra contínua de Deus em sua vida e através dela. Você pode precisar da mesma perspectiva em sua jornada. Algumas pessoas podem nunca aceitar sua mudança, e isso é doloroso. Mas você pode escolher encontrar sua identidade e propósito na opinião de Deus sobre você, não na opinião dos outros. Isto não significa que você deve se tornar insensível às perspectivas dos outros ou arrogante sobre sua transformação. Significa que você deve manter-se firmemente ancorado na verdade bíblica sobre quem você é em Cristo, especialmente quando outras vozes tentam contradizer essa verdade. À medida que você cresce nesta nova identidade, você pode descobrir que Deus está preparando você para influenciar pessoas e situações de maneiras que você nunca imaginou. Sua experiência com arrependimento e transformação se torna uma ferramenta nas mãos de Deus para alcançar outros que precisam da mesma graça que você recebeu. Isso pode acontecer através de conversas informais, de oportunidades de aconselhamento, de seu testemunho público, ou simplesmente através do exemplo de como você vive sua vida diária. Deus usa todos esses meios para estender sua graça através de pessoas que experimentaram pessoalmente seu poder transformador. Esteja aberto a essas oportunidades, mas não se sinta pressionado a forçá-las. Deixe que Deus abra as portas e prepare os corações. Sua responsabilidade é estar disponível e preparado para compartilhar apropriadamente sua experiência quando Ele criar oportunidades. Lembre-se de que o testemunho mais poderoso não é uma apresentação perfeita de sua história, mas uma demonstração autêntica da graça de Deus em sua vida. As pessoas são atraídas à realidade, não à perfeição. Elas precisam ver que a transformação é possível para pessoas reais com problemas reais, não apenas para super-heróis espirituais. Seja honesto sobre suas lutas contínuas, mas mantenha o foco na fidelidade de Deus através de todas as circunstâncias. Seja transparente sobre suas falhas passadas, mas enfatize o poder da graça que o transformou. Seja real sobre os desafios do crescimento espiritual, mas testemunhe da suficiência de Deus em cada situação. Esta abordagem equilibrada permitirá que outros se identifiquem com sua humanidade enquanto são inspirados por sua esperança. Eles verão que você não é fundamentalmente diferente deles, mas que você encontrou recursos em Deus que estão disponíveis para eles também.
Enquanto você continua crescendo nesta jornada de arrependimento e transformação, mantenha sempre em mente que o objetivo final não é apenas sua própria santificação, mas a glória de Deus expressa através de sua vida. Você está sendo transformado não apenas para seu próprio benefício, mas para que Deus possa mostrar ao mundo o que sua graça pode fazer em uma vida humana. Esta perspectiva mantém você humilde sobre sua transformação, enquanto o inspira a buscar crescimento contínuo. Você reconhece que qualquer mudança positiva em sua vida é evidência da graça de Deus, não de sua própria bondade superior. Ao mesmo tempo, você se sente motivado a continuar crescendo porque sabe que sua vida é uma tela na qual Deus está pintando uma obra de arte de redenção. Nos momentos em que você se sente desanimado sobre seu progresso, lembre-se de que Deus não está com pressa. Ele está mais interessado em trabalho profundo e duradouro do que em mudanças superficiais e temporárias. Ele prefere transformação autêntica que leva tempo à reforma cosmética, que impressiona rapidamente, mas não permanece. Confie no processo, mesmo quando ele parecer lento ou inconsistente. Deus está trabalhando em dimensões de sua vida que você pode nem mesmo estar consciente. Ele está preparando você para propósitos que você ainda não pode ver completamente. Ele está tecendo sua história em um padrão maior que será totalmente revelado apenas na eternidade. Esta confiança no tempo e nos métodos de Deus é essencial para manter esperança durante os períodos difíceis da jornada. Haverá momentos quando você se sentirá tentado a desistir, quando o crescimento parecerá impossível, quando as tentações parecerão irresistíveis. Nestes momentos, lembre-se de que Deus é fiel mesmo quando você não se sente fiel, que Ele é forte mesmo quando você se sente fraco, que Ele está trabalhando mesmo quando você não pode ver evidências claras de progresso. À medida que nossa conversa se aproxima do fim, eu quero deixar você com uma verdade fundamental que pode sustentar sua esperança nos dias desafiadores que virão. O arrependimento verdadeiro que liberta a alma não é um evento único que você completa e depois esquece. É um estilo de vida que você adota e pratica continuamente. É uma postura de coração que você mantém diante de Deus através de todas as estações da vida. Isto significa que você sempre tem a oportunidade de se arrepender mais profundamente, de crescer mais completamente, de ser transformado mais radicalmente. Não há um ponto na vida cristã onde você chega e não precisa mais do arrependimento. Quanto mais você cresce em santidade, mais sensível você se torna às áreas que ainda precisam da graça transformadora de Deus. Esta perspectiva é simultaneamente humilhante e encorajadora. Humilhante porque você reconhece que sempre precisará da graça de Deus, nunca chegando a um ponto onde pode viver independentemente dela. Encorajadora porque você percebe que sempre há mais graça disponível, sempre há mais crescimento possível, sempre há mais da vida abundante que Jesus promete para ser descoberta. Billy Graham viveu esta verdade durante toda a sua vida. Mesmo depois de décadas de ministério frutífero e crescimento espiritual, ele continuava se vendo como alguém que precisava diariamente da graça de Deus. Ele nunca se considerou formado ou além da necessidade de arrependimento contínuo. Esta humildade não diminuiu sua eficácia, ela a aumentou, porque manteve seu coração aberto à obra contínua de Deus em sua vida. Você pode adotar a mesma perspectiva. Celebre o crescimento que Deus produziu em sua vida, mas permaneça aberto para mais crescimento. Seja grato pela transformação que você experimentou, mas continue faminto por mais transformação. Regozije-se na liberdade que você encontrou, mas continue buscando níveis ainda mais profundos de liberdade espiritual.
Esta atitude de crescimento contínuo protegerá você contra o orgulho espiritual que pode sabotar até mesmo pessoas genuinamente transformadas. Ela manterá seu coração tenro diante de Deus e sensível às necessidades dos outros. Ela garantirá que sua jornada espiritual permaneça dinâmica e vida transformadora, não apenas um conjunto de conquistas passadas. Agora, quando você se levanta desta leitura e volta para as realidades práticas de sua vida diária, você tem uma escolha a fazer. Você pode tratar estas verdades sobre arrependimento como informações interessantes que você considerará implementar algum dia no futuro. Ou você pode decidir que hoje é o dia para começar a jornada de transformação genuína que sua alma tem ansiado. A escolha é sua, mas lembre-se de que o tempo é um recurso limitado e as oportunidades para mudança não são infinitas. Cada dia que você adia o arrependimento verdadeiro é um dia a menos que você tem para experimentar a vida abundante que Deus oferece. Cada momento que você permanece preso aos velhos padrões é um momento roubado do propósito glorioso que Ele planejou para você. Mas também lembre-se de que nunca é tarde demais para começar, enquanto você ainda tem fôlego em seus pulmões e batidas em seu coração. Deus pode fazer mais em um dia de sua vida rendida a Ele do que você pode fazer em anos de esforço autodirigido. Ele pode começar uma obra de transformação neste momento que mudará não apenas sua vida, mas também as vidas de pessoas que você nem mesmo conhece ainda. O arrependimento verdadeiro que liberta a alma está ao seu alcance neste momento, não como resultado de suas próprias forças ou méritos, mas como dádiva da graça de um Deus que o ama mais do que você pode compreender e que tem propósitos para sua vida maiores do que você pode imaginar. A questão não é se você merece esta transformação. Nenhum de nós merece. A questão é se você está disposto a recebê-la como presente imerecido de um Pai Celestial que se especializa em transformar vidas quebradas em testemunhos de sua glória. Então, eu pergunto a você: você está pronto para parar de carregar o peso da culpa e começar a experimentar a leveza do perdão? Você está disposto a trocar os padrões destrutivos que têm governado sua vida pelos propósitos redentores? O que Deus tem planejado para você? Você consegue imaginar a pessoa que você pode se tornar quando sua vida é completamente rendida ao Deus que tem o poder de transformar qualquer coração que se volta sinceramente para Ele?